Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu quero iniciar com vocês a minha aula sobre ciências da natureza. Espero que vocês gostem. Acompanhem até o final. Obrigado. Bom, então o nosso desafio de hoje vai ser desenvolver um tema relacionado ao meio ambiente e ao mesmo tempo as fontes de energia e também na parte de biologia, tá? Então, para começar, o nosso desafio de hoje é entender um problema que aflige todo mundo, que é a busca de fontes de energia que sejam limpas, né? Que sejam renováveis e seguras. Então é isso que o mundo precisa para poder se desenvolver e facilitar o acesso das pessoas ao bem, né, da comunidade, à tranquilidade, segurança, ao conforto, à inclusão social e tudo mais. Então vamos desenvolver algum pensamento para essa nova fase da humanidade, que é a fase da busca de energia. Bom, a eletricidade, por exemplo, né, estou falando só da situação mais comum dentro do nosso dia a dia, né, ela é um insumo fundamental para o desenvolvimento, né, tanto o desenvolvimento econômico como para o desenvolvimento social. Apesar disso, e reparem bem nessa informação, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão sem qualquer acesso à energia, tá? Não tem eletricidade e você sabe que se você não tem a energia elétrica, você não tem como conservar alimento, né? Então significa uma situação basicamente muito limite, uma situação bastante difícil, né? Uma situação em que você não tem como imaginar a vida fora dessa situação de você ter a luz elétrica, de você ter um aparelho eletrodoméstico, de você ter o alimento conservado, de você ter acesso à informação. Para tudo isso, hoje em dia, mais do que antes, a gente usa muita energia. Então, na verdade, oferecer energia para as pessoas é um fator de inclusão social também, tá? Bom, temos então um desafio, né? Um desafio para o futuro, tá? Que pode não ser tão distante. Então a gente necessita de um esforço para poder entender e agir nesse sentido. A necessidade de geração de eletricidade alternativa àquelas fontes tradicionais que nós temos, que são chamadas de matrizes energéticas, tá? Bom, considerando os recursos renováveis, né, para suprir a demanda e gerar o mínimo ou nenhum tipo de poluição ambiental. Vejam bem, recursos renováveis, tá? Então, nós estamos nos libertando, né, do petróleo, por exemplo, que é uma matéria finita, né? É um recurso natural e renovável. Então, nós precisamos partir para situações em que nós possamos ter um recurso infinito, um recurso que nos forneça energia por um tempo indeterminado para nossa espécie, enquanto nós tivermos condições de viver. E nas gerações futuras e assim por diante. Esse é o nosso desafio. Então vamos propor algumas situações, né? Mas eu quero destacar principalmente uma delas. Uma que está sendo bastante cativante, vocês vão perceber, porém ainda pouco utilizada, mas que tem um futuro promissor como matriz energética, principalmente no Brasil e em todos os países tropicais que tem uma incidência de luz solar
muito grande. Eu estou falando então da energia solar, tá? A energia solar, ela tem alguns benefícios. Ela é a fonte de energia menos poluente, vejam só, mas também menos conhecida até o momento. Então devemos conhecê-la para poder utilizá-la em vários processos da nossa vida. Outro detalhe, a energia solar nunca foi aproveitada de forma tão eficiente quanto as outras formas de energia. Então, apesar de ser uma energia que está aí aparecendo todo dia, desde quando a humanidade passou a existir, até hoje é a fonte energética que nós menos utilizamos. Tá? Outra coisa, todas as outras fontes de energia renováveis, né? Estou falando de energia como a eólica, né? Por exemplo, apresentam alguma desvantagem. Por exemplo, para você construir um parque eólico, você vai pôr cataventos, certo? Para você, esses cataventos, eles têm que ser posicionados num lugar onde haja corrente de vento. Não é em qualquer lugar. E também tem que se analisar se naquele lugar não tem tráfego de pássaros migratórios, porque os pássaros podem colidir contra as pás dos cataventos. Então, existe uma série de coisas que precisam ser levadas em conta. Isso é uma desvantagem, como, por exemplo, o barulho que as pás fazem quando estão em movimento. Voo, voo, voo. Isso também tem que ter uma certa distância de residências. Então não é tão fácil assim. É interessantíssimo, mas não é fácil, né? Então a energia solar ainda vem atrás da eólica no sentido de desenvolvimento, tá? Bom, a radiação solar é a matéria-prima nesse caso. Bom, daí tem uma explicaçãozinha aqui para a gente tentar entender. A radiação solar incidente no limite superior da atmosfera sofre uma série de reflexões, dispersões e absorções, né, durante o seu percurso até o Sol. Então veja bem, a radiação solar incide no limite superior da atmosfera. Aqui está a superfície, aqui está a atmosfera e aqui no limite superior, ela está incidindo. A luz do Sol está entrando na atmosfera. Aqui está o Sol, aqui está o chão e aqui tem uma plaquinha fotovoltaica, por exemplo, uma placa, né, solar. E aí o que acontece? De repente, a luz do Sol pode incidir de forma direta, né, com um bom aproveitamento na superfície da Terra. Ela também pode ser o que? Refletida. Ela pode bater em qualquer pontinho um pouco mais elevado e refletir para a plaquinha. Ela pode atravessar a nuvem? Pode, só que uma parte é dispersada pela nuvem. Uma parte acaba penetrando para o outro lado da nuvem e pode atingir a plaquinha, tá? A nuvem também pode absorver um pouco dessa radiação, tirando um pouco da força dela. Mas enfim, não é apenas a luz direta que faz uma placa funcionar, mas também outras emissões mais fracas até, mas que fazem com que ela possa funcionar. A quantidade de energia incidente em uma superfície plana, como uma placa, né, de 1 metro quadrado, né, no período de um dia, né, 24 horas, é em torno de 0,2 kW por metro quadrado. Tá? Então essa informação faz com que as pessoas consigam calcular o quanto de placa que ela tem que colocar para a quantidade de energia que ela precisa. Vejam algumas informações nesses gráficos, né, que eu vou mostrar para vocês.
a energia renovável no mundo, tá? Esse é um gráfico de 1995, porque vou depois comparar com o futuro, tá? Em um ano, a energia mundial, 1995, boa parte dela era de carvão. Olha só, o carvão parece uma coisa tão primitiva. Pois é, os países mais desenvolvidos, né, a maior parte deles está no hemisfério norte, onde você tem um inverno muito rigoroso e por conta disso, por exemplo, você não pode usar a hidrelétrica, porque se as águas congelam, a hidrelétrica não é viável, porque a hidrelétrica precisa de água no estado líquido. Dificulta a hidrelétrica. Então, o carvão é utilizado. Tá? Ou era utilizado 40% em 1995. Em segundo lugar, a hidrelétrica, né? Já considerando o hemisfério sul. Nuclear, 17%, bastante. Gás, depois, 14%. E óleo, 9%. Tá legal? Então essa situação aqui é uma situação que foi medida em 1995 no mundo inteiro, né? De um período de um ano. Tá legal? Vamos agora fazer uma comparação. Esses dois gráficos são gráficos de projeções para o futuro. Olha só o que vai acontecer. 2025, uma projeção, né? Por ano, na energia mundial. Repara bem, o carvão baixou para 17%, tá? Em segundo lugar, olha que aparece solar, junto com a eólica e junto com a geotérmica, que é uma energia natural que vem da crosta terrestre, 26%. Saltou para segundo lugar. O gás em 22, que pode incluir o gás ao lixo, né? O gás metano da decomposição, biomassa, hidrelétrica e nuclear despenca para 8% ou despencará. Outra coisa que também, 2050, de 2025 para 2050, a eólica, solar, geotérmica bate as outras, né, por 34%, contra o gás que é 24%, tá? Repara bem aqui a biomassa hidrelétrica 16, biomassa 13, nuclear, ó, de 8 passou para 6%, tá? Biomassa aumenta, né, de 10 para 13. Então a tendência da energia nuclear, assim como o carvão, é diminuir, ainda bem, porque são formas de energia que põem em risco a saúde e a vida das pessoas, né? Bom, e esse gráfico que tem aqui embaixo é o consumo de energia no Brasil, tá? Dá uma olhada. No Brasil, né, o consumo de energia por setores. Quem gasta mais energia? A indústria, 43%. Olha que o Brasil nem é considerado assim um país industrializado, né? Bom, residencial, somos nós, 27%. Comercial, 15%, junto com outras atividades, também 15%. Tá legal? Isso é uma situação. É essa situação para vocês entenderem o que é utilizado, o que se pretende fazer. A perspectiva para o futuro é boa no sentido de energia. Fica fácil de entender isso, não é? Agora, a energia solar, ela é uma energia que para um país tropical como o nosso, seria muito bom. Veja só, alguns dados para deixar vocês pensando, puxa, por que a gente não aproveita isso, né? A energia solar incide sobre a Terra a cada dia, a energia que incide, né, o incidente, cada dia, olha só, equivale a toda a energia consumida no mundo por 27 anos. Um dia de radiação solar
equivale a 27 anos das outras. Em capacidade de energia. A energia que chega todo santo dia na superfície da Terra. Veja bem. Outra coisa, a radiação solar incidente sobre a Terra, a cada período de 3 dias, é equivalente à energia armazenada em todas as outras fontes de energia fóssil conhecida. É muito mais vantajosa a radiação solar. O Sol, isso tudo com o Sol a uma distância de 151 milhões de quilômetros da Terra. A transmissão de energia solar para a Terra se dá por meio de radiação eletromagnética. Então essa radiação é que nós estamos perseguindo para tentar convertê-la em outras formas de energia, a tal da transformação da energia, ok? Isso vai ser muito interessante. Antes de eu passar para falar de clorofila, que é o início da parte biológica, tá? Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo agora e fazer um intervalo. Pronto? Vamos começar? Bom, clorofila. Clorofila é a substância que faz uma conversão, uma transformação daquela energia que vem do Sol em energia química. Então, olha aqui, a superfície de uma folha, que é a parte da planta que é feita para isso, né? Não que a planta não possa fazer fotossíntese em outros lugares, em qualquer parte verde ela faz, né? Mas a folha é ideal, né? Então aqui tem um desenho da molécula de clorofila, gigantesca molécula de clorofila, né? Aqui com o elemento químico magnésio no centro delas, nitrogênios e tudo mais. Então vamos pensar bem, ó. Vamos aproximar aqui na folha, né? Aqui vocês estão vendo as nervuras e tal, e alguns sítios. O que a gente encontra nesses lugares? As células, né? Assim, com as suas paredes celulósicas, geometricamente bem desenhadas e tudo mais. Tá aqui, ó, né? E aí o que a gente tem? Vamos aproximar um pouquinho mais, e aqui esses grãozinhos que tem aqui dentro das células da planta. O que serão? Cloroplastos. Esses cloroplastos são organoides, né? Específicos para fazer a fotossíntese, né? Os evolucionistas indicam que, juntamente com as mitocôndrias, teriam sido anteriormente bactérias que passaram a viver, né, numa relação mutualística com os outros tipos de células, né? Mas isso é um assunto para uma outra aula. Vamos lá. O que tem aqui dentro dessas divisões, dessas paredes internas? Você tem o seguinte. Aqui nessa parte interna, toda essa região, esse conjunto aqui de estrutura, nós vamos chamar de estroma. E dentro desse estroma, o que tem? De que ele é formado? Por pequenos pacotinhos aqui, ó, como se fossem pilhas de moedas, né? E cada moedinha dessa aqui é um tilacoide, né? A pilha de moedinha chama-se grano. É aqui que está a grande joia, que é a clorofila. Que é aí, se nós conseguíssemos imitar a clorofila, teríamos energia muito eficiente. Por quê? Através dela, a planta consegue fazer a fotossíntese. Todos os autótrofos, né, como também as algas, fazem essa fotossíntese. Capturam gás carbônico,
absorvem água, na presença da luz que incide sobre pigmentos fotossintetizantes, clorofila, faz açúcar, que é altamente energético, um carboidrato, libera um pouco de água e libera oxigênio. Gás carbônico, mais água, na presença da radiação solar, faz fotossíntese e oxigênio. O oxigênio é gasoso, se desprende. A molécula de açúcar fica na folha. Isso tudo quando bate a radiação solar. Então vamos explicar o seguinte: isso aqui é uma reação química. Para que uma reação química ocorra, é preciso que haja uma energia de iniciação, tá? Essa energia de iniciação, ela é feita através da luz do sol. Então, a reação química, os reagentes estão aqui, mas a reação química ela sofre de uma inércia, né? Então ela precisa de uma energia de ativação. É como se fosse uma faísca que começa tudo. E como funciona essa faísca? Aqui estão, né, as moedinhas, vamos explicar. A luz ela incide sobre a molécula de clorofila e o que acontece? Como ela é gigante, né, alguns elétrons da última camada de valência acabam saltando de órbita. E quando o elétron salta, dois elétrons saltam, há um desprendimento de energia. Pois é aí que está a energia que faz a reação química da fotossíntese começar. A luz incide, salta, né? E depois dá aquela volta, ele pula que nem pipoca e volta, né? E nisso ele provoca uma fluorescência, né? Uma luminosidade, ok? Então é dessa transferência, né, de energia do Sol para a energia elétrica do elétron, que depois vai para a energia química da reação da fotossíntese. Olha, uma pequena transformação em 3 fases que faz ela funcionar. E aí, olha, para terminar essa parte, olha só, vamos pegar aqui, ó, gás carbônico e água. Primeira fase, dentro da planta. Olha o que acontece. Incide a luz, vira glicose e oxigênio. Na verdade, a água é decomposta e o que vai acontecer? A água decomposta cede o hidrogênio que vem parar dentro do gás carbônico, abre o gás carbônico, coloca o hidrogênio aqui e o oxigênio que sobra vai para a atmosfera. Isso tudo pode acontecer dentro da planta. Por quê? Olha o que vai acontecer. Depois, isso aqui vira glicose, mais oxigênio que vai para a atmosfera. Depois a própria planta pode fazer isso, porque a planta também respira. Ela pega o oxigênio quando for necessário, lá na mitocôndria, ela joga o oxigênio na glicose, oxida a glicose, separa os dois. Libera CO2, que eu estou usando para falar, e libera água, tá? Que eu também estou liberando através do meu suor, através da minha respiração. Então aqui é um ciclo, tá? Agora, para que serve isso? O que vai acontecer nessa passagem aqui? Quando a glicose é destruída e ela vira CO2 e H2O, dióxido de carbono e água, né? A caloria que sai da glicose, a tendência dela é ir embora. Só que ela não vai embora porque ela é utilizada, essa caloria, essa energia, para fazer uma ligação química. Qual é a ligação química? A ligação química do fosfato, do fósforo. O fósforo dá ADP, adenosina difosfato, tá? Com a caloria que sai da glicose, esse fósforo, ele acaba se juntando a esse aqui e formando ATP, adenosina trifosfato, que eu vou usar durante a energia, o trabalho celular. Então, enquanto eu estou pensando, enquanto eu estou falando, o que está acontecendo? Eu estou gastando ATP. Quando eu me alimentar novamente, eu vou abastecer a célula de glicose, faz isso aqui, joga a energia para cá, e aí o que acontece? Pega o fósforo que estou gastando, junta com ADP, forma ATP.
que é uma molécula de reserva energética, que vai ficar sendo gasta o tempo inteiro durante a atividade do organismo, tá? Então o ATP, ele tem a energia do trabalho celular. Você está gastando ATP constantemente. Quando você não está gastando ATP, né? Aliás, você sempre está gastando ATP, mas até quando você dorme. Quando você não está fazendo uma atividade extra, por exemplo, você está dormindo, o gasto de ATP é pequeno. Quando você está acordado, o gasto de ATP aumenta muito mais. E quando você se alimenta, você quebra açúcar para tirar caloria para montar novos ATPs. Sua célula precisa de energia, vem aqui, arranca um ATP, ele fica solto. Ó. ATP vira ADP. Arranca, ele fica solto, libera energia e a sua célula usa. Tá legal? Bom, gente, é isso, tá? Agora só falta exercitar, só falta praticar e usar as questões de vestibular, de Enem, para tentar resolver e se avaliar, para ver se você entendeu direitinho, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau.